Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock, nosso encontro semanal, né, Nick, que recebe sempre grandes personalidades do automobilismo. E hoje não poderia ser diferente, a gente trouxe um convidado muito especial para falar sobre uma área muito bacana e que às vezes não é tão vista no automobilismo por fãs da categoria. Exatamente. Mas antes, como você tá, meu amigo? Tudo bem, e você, Ale? Eu tô bem. Faça as honras de apresentar o nosso convidado. É claro, ele é surfista profissional. Olha. E nas horas vagas também é um diretor de sustentabilidade e relações institucionais. João, obrigado por topar estar aqui, um dos grandes nomes do novo carro da Stock Car. Obrigado por topar estar no programa, é um prazer te receber. É um prazer aí estar com você, Nick, com o Ale, parabenizar o programa, tive a oportunidade de assistir alguns episódios aí, gostei muito da entrevista com o Renan Guerra, com o Camilo Bassani, achei muito bacana o formato, né, e a profundidade aí. E vocês aí, você segue seguindo os passos do seu pai aí. Com um comentário também. Na truck também com um programa. Eu quero roubar o lugar dele. A sucessão vindo em peso aí, ó. Mas parabéns, prazer estar aqui com vocês. Né? Não, obrigado. Surfo, mas esse profissional foi por sua conta. Não, você vai ter que contar, né? Agora você vai ter que contar um pouquinho de como foi surfar. Mas antes, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, como que foi a sua trajetória, como surgiu essa paixão. E quem é João Bosco? Eu sou uma pessoa muito simples. Acho que esse lado do surf aí, eu adoro o mar, tenho uma paixão enorme pelo mar, pelo motorsport, pelo automobilismo, curto de montão, tenho muita energia, né, de fazer muitas coisas, não gosto de rotina, eu gosto de estar o tempo todo, né, criando novos projetos, né, sou apaixonado por trabalhar na ArcelorMittal, estou lá há 26 anos, já ocupei posições, eu iniciei minha carreira pela área de meio ambiente e hoje estou como diretor aí da parte de comunicação e sustentabilidade, adoro comunicação, né, e tenho 2 filhos aí, a Marina e o Felipe, e sou esposo da Ingrid. Né, que quem manda, né, no caso. Palavra final, né? Ô João, e você é um dos poucos caras que eu vejo assim que está no meio do automobilismo, mas realmente respira o negócio há muito tempo. Não só você faz parte hoje da Stock Car, você é um fã há muitos anos. Eu queria que você comentasse um pouquinho de onde veio a paixão pelo automobilismo, onde você teve o contato a primeira vez e de onde foi crescendo todo esse interesse. É até curioso, porque até os 18 anos lá em casa não tinha carro, ninguém tinha carro, né? Meu pai perdeu um irmão muito cedo e ele decidiu que não ia dirigir, então eu só fui ter carro o dia que eu completei 18 anos e minha mãe, né, com muito esforço ali, comprou um carro que era do meu tio. E na infância, assim, como não tinha carro, eu ia lavar o carro dos meus tios. Então ficava ali naquele ambiente de carro, mas era dos carros dos outros. Eu tenho um primo, Giovanni, que é como se fosse um irmão, nós crescemos juntos, tem diferença de 3 meses de nascimento e a gente gosta das mesmas coisas, assim, de carro, de automobilismo, né, as mesmas músicas, mas eu sou muito apaixonado pela parte da mecânica, entendeu? E muito mais do que, tanto que eu não tenho experiência de corrida. Agora, do funcionamento das coisas, assim, por isso que eu fui para a parte da engenharia mecânica. Eu tinha vontade de trabalhar na indústria automotiva quando eu fiz engenharia, mas na época a família não tinha condições de eu poder vir para São Paulo, sou do Espírito Santo. Né? Então eu fiz engenharia, estudei escola pública, fiz técnico mecânica, engenharia mecânica e entrei pela área de meio ambiente na ArcelorMittal e não passava nem pelos meus sonhos assim os melhores aí de realmente um dia estar trabalhando num projeto da Stock Car. Sempre fui fã da Stock Car, da categoria, né, da NASCAR, de acompanhar, né, as corridas, Fórmula 1 e tal, mas como carreira mesmo, não imaginava um dia estar trabalhando com isso. Foi algo que aconteceu, que talvez o universo direcionou para esse momento da vida, está tendo essa oportunidade e tem sido maravilhoso assim, para a gente na ArcelorMittal, para toda a equipe, né, para o time, a família ArcelorMittal poder estar na Truck, né, e está também nesse projeto da Stock e outros aí que a gente estão aí no pipeline aí para a gente avançar. Muito legal. Você falou que queria trabalhar com automobilismo no começo, ou com carros de corrida, não conseguiu. Acho que entra muito aquela coisa, né? Às vezes você não consegue o que você quer para você estar onde você deve estar de fato. E acho super legal
como a vida te levou e te reconectou com o automobilismo agora de uma forma, junto com a ArcelorMittal, junto com o seu propósito. Eu fico muito feliz. Você comentou agora um pouquinho da sua trajetória, eu queria entrar um pouco mais nessa parte. Né, João, acho que pouca gente sabe, você começou há muitos anos na ArcelorMittal, hoje é diretor, hoje tem departamentos que estão por trás de você, mas nem sempre foi assim. Eu queria que você comentasse todos aqueles 26 anos atrás, como foi o João entrando na ArcelorMittal, toda essa progressão, e depois queria que você comentasse se você conseguiu aprender alguma coisa ao longo dos anos com o automobilismo que você levou nesses seus anos de carreira e que te ajudou a crescer. Acho que assim, a ArcelorMittal é uma empresa que te dá muita oportunidade de você poder crescer nesse sentido. E eu comecei lá como estagiário, né, na parte da engenharia mecânica, mas só que eu queria me diferenciar naquilo ali, eu queria coisas novas, né, e na época a parte do meio ambiente, há 26 anos atrás, estava engatinhando, né, no meio empresarial, e eu falei assim, pô, isso aqui é um nicho legal, eu gostava da parte de meio ambiente, sustentabilidade, e comecei nessa área. Mas eu sempre tentava evitar um pouco da área social, né, e talvez por um histórico assim, meu pai devotou muito da vida dele para o social, para poder ajudar o próximo, estar envolvido em ações de comunidade e tal, só que isso dava um distanciamento da família, claro, aí nesse sentido. E é engraçado as voltas que a vida dá para gente, que assim, chegou um determinado momento da minha carreira, quando eu estava trabalhando na África, pela ArcelorMittal. Você morou na África? Não cheguei a morar, mas eu era gerente de projetos sociais num determinado momento da carreira, e uma das operações que a gente tem de mineração é na Libéria. E foi logo depois que a Libéria tinha saído da Guerra Civil. Tá. E aí você vê toda a capacidade, assim, tanto para o bem como para o mal, da capacidade do ser humano de poder se autodestruir, vamos dizer assim, né? E a Libéria era um país que naquele momento, em 2007, você tinha um país de 5 milhões de habitantes que só tinha 100 médicos para poder atender 5 milhões, né? E ali, naquele momento, ali, eu pude entender o sentido do porquê meu pai fazia esse trabalho social, trabalho de fortalecimento e de desenvolvimento comunitário da sociedade. E eu tive a gratidão de poder ter a oportunidade de falar isso daí para ele, reconhecer. E depois de um determinado tempo, eu me vi, e hoje eu me faço grande parte do meu trabalho de relações institucionais, relações governamentais, comunicação, hoje atuando no esporte, era a mesma coisa que meu pai fazia. Ele atuava em outro esporte, também era voluntário na parte do futebol, lá nos times capixabas nesse sentido e tal. Então, assim, a ArcelorMittal foi uma empresa que me deu muita oportunidade, e acho que em especial de fazer o que eu gosto. Então, perfeito, assim, hoje a área que eu estou e minha carreira toda foi assim, na oportunidade, assim, lógico que você tem que gerar resultado dentro da empresa, mas eu fui abrindo, as portas foram se abrindo, e tudo que eu fiz era porque eu realmente era apaixonado por aquilo. Então, na parte ambiental, na parte social, de sustentabilidade. E hoje o que entra dessa questão do automobilismo aí nesse sentido, acho que o que facilita eu entender do esporte, entender da parte da mecânica, né? Mas tem uma conexão direta, né? com a função na parte de comunicação e desse marketing institucional. Mas respondendo aí a sua segunda pergunta sobre o que o automobilismo traz para a gente, né? Acho que o esporte de uma forma em geral, né? A disciplina, a determinação, a resiliência, né? A importância do trabalho em equipe. Então, tudo isso, esses valores, assim, estão por trás do que a gente trabalha no dia a dia. Preocupação com a segurança, né? Você vê uma conexão direta no que tem do ambiente do motorsport, a preocupação com a segurança, que está em número 1 nisso daí, dentro da empresa. Perfeito. Também, o safety first. E a gente teve a oportunidade de conversar lá em Goiânia, logo quando você estreou na Truck, e você falou bem assim, eu não esqueço, você falou assim, poxa, as pessoas acham que é talento, ou então que é sorte, né? E ninguém vê o trabalho todo que está por trás, a preparação, a dedicação, as horas de simulador, entendeu? O trabalho dentro da equipe, né? Então, é muito disso, né? Assim, tem muito planejamento, tem muito... Eu falo assim, hard work works, né? Então, o trabalho duro realmente funciona. Exatamente. E a sorte é o resíduo da preparação. A sorte é o resíduo da preparação. Você tem que estar preparado.
para quando as oportunidades aparecerem, você abraçar aquela oportunidade. Muito legal. Entendeu? E tá preparado também para, assim, uma vez que você pede força, entender que vão vir caminhos difíceis pela frente, não adianta querer ser forte, não adianta querer se superar sem passar pelo mar agitado. Isso que eu acho muito legal, João. Ale, a gente fala muito aqui, né, sobre a relação entre automobilismo, a relação entre empresa, e acho que essa é uma visão que o João trouxe que a gente ainda não tinha tido. Que por mais que sejam mundos completamente distintos, se você para analisar, não são tão distintos, né? Qualidades que fazem um bom diretor, muitas vezes são boas qualidades de um piloto, que muitas vezes podem te fazer ter sucesso em uma área que não tenha nada a ver com o automobilismo. Mas no fundo é aquela coisa, work hard, works, né? Muito legal, João. Isso que se pontuou, Nick, se enquadra muito na minha pergunta, que é justamente esse ponto, João, que você falou sobre não estar imaginando o teu futuro, lá atrás pensar em talvez algo diferente. E eu queria que você fizesse um pensamento, conversasse com a gente assim nesse retrospecto, os aprendizados que você teve ao longo dos anos e como você enxerga essa tua paixão por mecânica, por automobilismo, da posição que você está hoje no futuro ArcelorMittal, que está fazendo os carros mais bonitos, confessa, do automobilismo brasileiro. Como é que você enxerga tudo isso? Eu vejo, acho que é uma coisa que o esporte traz, e esse link da resiliência é muito importante para a gente no mundo dos negócios, entendeu? Tem um vídeo da Porsche, que é um vídeo sensacional, assim, como diretor da área de comunicação, eu busco essas referências, né? E a Porsche, para mim, é uma das referências em termos de marketing esportivo e como eles trabalham o lado humano. E eles fizeram um vídeo em 2017, quando eles foram tricampeões em seguida em Le Mans, né? E lembrando daquela corrida, eles largaram do fundo do pelotão o carro que ganhou e eles nunca desistiram. E o vídeo trabalha esse elemento do never give up, né? E mesmo quando as pessoas não acreditam, mesmo quando as expectativas são altas, mesmo quando se inicia um projeto novo, né? Mesmo quando tudo parece que vai dar errado, você poder lutar pelo seu objetivo, entendeu? É realmente duro, não desistir. Não desistir, ter as crenças, trabalhar em equipe nesse sentido, você poder se atingir. E o vídeo resume isso muito bem. E 2017, 2018 são anos difíceis, gente, em termos que a gente estava discutindo assuntos ambientais dentro da empresa. E eu usei esse vídeo, eu até traduzi esse vídeo, botei lá o lettering lá em português para poder trabalhar esse vídeo com a equipe, em termos de mudar o mindset, entendeu? E às vezes quando eu estou desanimado, de vez em quando eu assisto o vídeo de novo. Né? A gente assistiu, né, Nick? Foi um vídeo muito bacana, muito bem construído e que, como você bem pontuou, você consegue ter um mindset diferente, pensar de uma outra forma, uma forma mais estratégica, um olhar diferente, principalmente em momentos de adversidade. E eu vejo que, assim, para você, por exemplo, piloto, essa resiliência e essa capacidade de você terminar uma prova, e aquela prova que você não se classificou bem, não correu bem, deu algum problema, de como é que você tem que trabalhar o seu modelo mental, sua mente, para você poder zerar e daqui a 2 semanas vai começar tudo de novo. Você já viu aquele vídeo que o Roger Federer fez quando ele foi discursar na formatura de uma faculdade? Acho que foi o ano passado, né, que ele fala, um ponto é só um ponto. Né? Assim como uma corrida é só uma corrida. No momento que ela passa, já foi. No momento que uma classificação ruim foi, você tem que esquecer e vamos para o próximo. Eu acho que isso se enquadra muito nesse mindset que você quis trazer para dentro da empresa. Que fala, cara, tá ruim, mas espera aí, já foi. O que é daqui para frente? Como que a gente faz? E você abraçar... Outra coisa que eu falo com o time é de a gente abraçar a mudança. Entendeu? Porque se você for resistente à mudança, a mudança te atropela. Perfeito. Então, você fica imaginando assim, você imagina um piloto que ele mudou o regulamento. E vocês passam isso, né? Depois de um determinado tempo, às vezes o regulamento muda o carro, muda o caminhão. Exatamente. Né? Alguma coisa assim. E o piloto ser resistente à mudança. Exato. Quem melhor se adaptar e mais rápido à mudança é quem vai ter sucesso. Exatamente. Então você tem que abraçar a mudança. Eu vou até compartilhar aqui, abrindo um pouco o meu lado um pouco mais pessoal. Eu não falo muito sobre isso normalmente, mas eu sei que você vai gostar desse mundo. Eu abraço normalmente um pouco nessas horas filosofia. E eu gosto muito de um autor que chama Ryan Holiday, que escreve sobre estoicismo, e ele fala bastante sobre o obstáculo no caminho se tornar o caminho. E aí eu acho que encaixa perfeitamente o que você está falando. Uma vez que, cara, o carro mudou, como esse ano é Stock Car mesmo, Sim. Carro novo para todo mundo, piloto não está acostumado, os carros viram muito mais rápidos do que o ano passado.
não adianta você querer trazer velhos hábitos para um carro novo. Vamos lá, rapaziada, é do zero e trabalho em equipe, vamos tentar fazer acontecer. Eu acho que entra muito nisso que você tá querendo trazer. Sim. João, a gente queria entender um pouquinho agora melhor sobre como é que foi esse início de desenvolvimento entre a Arcelor, entre a Stock Car. A gente entende que precisa ser benéfico para a categoria, mas também para a Arcelor. Como que foi esse desenvolvimento em conjunto? Estava nos planos, não estava nos planos? A gente queria entender melhor o que vocês estão extraindo desse deal entre vocês e a Stock. Não estava nos planos, né? Foi algo assim, não previsto, né? Mas que a gente vê que faz todo sentido para uma empresa líder na produção de aços especiais, aços inteligentes para a indústria, inclusive automotiva, ArcelorMittal que é líder nesse segmento, né, está participando da Stock Car. Na época, o Fernando Giulianelli, que era o CEO da Vicar, nos procurou, né, buscando aí avaliar o interesse da ArcelorMittal de poder patrocinar, apresentou o projeto, e o projeto era muito interessante, né? Um projeto realmente inovador. Eles queriam trazer empresas de ponta nas diversas áreas da composição ali do carro e queriam desenvolver algo que realmente trouxesse um aço que fosse mais seguro, mais sustentável, né? Com mais inovação tecnológica, e é onde a gente viu que tinha um match, né, com o nosso business ali. Eu confesso que no começo, para a gente, o trabalho vamos dizer assim, de estruturar a estratégia e convencer todo o board, né, nesse sentido, foi desafiador. Né, porque não é porque eu gosto de automobilismo, entendo de automobilismo, que a gente está patrocinando isso daí. Até porque estou na ArcelorMittal há 26 anos e isso só foi acontecer depois de 22 anos. Então não tem conexão nenhuma com a minha relação com o automobilismo nesse sentido ou de qualquer outra pessoa dentro da empresa. E havia uma preocupação com segurança. Né? O automobilismo é um esporte de risco. Claro. Aí você coloca a sua marca nesse esporte de risco e qual a preocupação se acontecer um acidente, sua marca está associada a isso. Mas a gente viu também, fez a conexão que a nossa operação é uma operação de risco e a gente consegue operar com elevado grau de segurança, com um dos melhores indicadores, né, do setor. E o automobilismo também nesse sentido. E a gente começou a fazer alguns matches, né, de que você tem, por exemplo, todos os protocolos dos briefings de segurança que tem antes da corrida, a gente também tem na fábrica. Uhum. Os EPIs que o piloto usa, né, de capacete, macacão, balaclava, né, a sapatilha anti-chama, tudo isso tem na indústria do aço. Exato. Né, e a importância que tem isso daí para o piloto, às vezes se você está ali preso ali no caminhão, está um calor danado, está desconfortável, mas você sabe que aquilo ali está ali, tem um sentido que é para te proteger. Você se sente bem ali. Você se sente protegido com isso daí. Então esse mesmo mindset a gente levou para dentro da fábrica. A outra coisa é em relação à questão dos aços especiais, né, que são esses aços de alta resistência que a gente está levando para a Stock Car, que eles estão presentes nos carros de rua e realmente tem essa função de segurança nos carros. Eles estão presentes, por exemplo, na coluna na A, na coluna B, que é aquela coluna do meio, na coluna lá de trás, que é a coluna C, aonde você precisa ter evitar a intrusão, no caso de uma batida, de um acidente. Ele tem que ser resistente, mas ele tem que ter leveza, entendeu? Porque você poderia agregar resistência aumentando a espessura da peça, mas isso ia trazer peso, ia trazer com que o carro consumisse mais combustível. Perfeito. Então, no final, ia ficar um carro pesado, não seria sustentável, né? E esse mesmo conceito foi trazido para a Stock Car, e a gente conseguiu fazer esse match dentro desse processo de desenvolvimento. Muito legal. Muito bacana esses pontos que você está trazendo, João, sobre o desenvolvimento, que é algo que a gente fala pouco aqui, mas as pessoas têm muita curiosidade de saber como as coisas acontecem. E a partir disso, João, eu queria entender, essa parte de desenvolvimento, vocês conseguem talvez criar um laboratório real, na prática, entendendo onde o aço funciona, criando novos tipos de produto? O automobilismo te permite isso? Ele permite, acho que no caso da Stock, ele permitiu a gente desenvolver novas soluções em aço.
né? Esse aço já existe, esse aço de alta resistência que a gente está aplicando na Stock Car, que é o DP980R, né? Mas a forma com que ele está sendo aplicado, num formato tubular, num tubo com costura, dentro do motorsport, isso é inovador, inclusive para a ArcelorMittal. Entendi. É a primeira experiência na ArcelorMittal mundialmente da gente estar engajado numa iniciativa dessa e aplicando esse aço nesse tipo de solução. Bacana. É a mesma coisa de aplicar ele, a gente está aplicando ele além da parte tubular do safety cage, numa peça chamada Crash Box e Bumper, né? Que ele tem uma outra função. Uhum. A parte dele tubular, ele tem a função de anti-intrusão. No caso de um acidente, ele não pode se deformar e permitir que partes do outro carro adentrem aonde está o piloto, ou permitir que, num caso também de acidente assim, a própria estrutura adentrem aonde o piloto está. Você está ali, né, da sua posição. Uhum. Então ele tem essa função de anti-intrusão. Só que o Crash Box e o Bumper, ele tem a função de absorver energia. Ele é o que está lá na ponta, né, do veículo lá. Ele tem um formato específico e ele é programado, e se você olhar lá no estoque, você vai ver uns cortezinhos, tem uns furos. E muitos carros de rua também tem isso. Então a função dele é ter uma deformação programada para poder absorver energia. Por exemplo, fazendo um paralelo, uma coisa é você bater no muro, outra coisa é você bater na barreira de pneus. Perfeito. O pneu está ali para poder absorver essa energia. Perfeito. Então, assim, essa tecnologia a gente está trazendo com esses aços também para essa solução do Crash Box e do Bumper, tanto na parte frontal como traseira da Stock Car, que são peças que, no caso de um acidente, se deformarem, você consegue tirar e trocar com baixo custo para a categoria. E acho que isso que é o grande lance que fica muito legal, Ale, porque você acaba podendo trocar tanto a parte da frente do carro como a parte de trás sem mexer na estrutura principal do carro. Então, para as equipes, imagina se você tem uma trinca ali pertinho de onde o piloto senta, você precisa trocar a gaiola inteira. Se você tem um crash box e junto com o bumper você tem esse amortecimento e aí ele é feito para dobrar e absorver esse impacto, tudo bem, né? Como você falou, você tira, coloca uma nova e não precisa trocar a estrutura inteira do carro. Acho que foi um lance muito legal. Né? Foi um lance muito inovador que vocês trouxeram para cá. Muito legal mesmo. Eu queria aproveitar, João, né, você falou um pouquinho, né, sobre segurança. E aí eu queria entrar um pouco nos valores da ArcelorMittal. Né? A gente está falando aqui de sustentabilidade, de qualidade, liderança e segurança. Se eu fosse olhar essas 4 palavras cruamente, para mim parece que a gente está falando de automobilismo. Porque tem tudo a ver, né? Principalmente no cenário que a gente vive hoje de inovação, estamos tentando tornar o automobilismo um esporte mais sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, dessa conexão e se nessa jornada de entrar para o automobilismo junto com a ArcelorMittal, essa conexão de ideologias foi uma coisa que ajudou a onda, né, a você entrar na onda. Ajudou totalmente, tanto é que a gente desenvolveu a estratégia baseada em 3 pilares, né, que é de segurança, sustentabilidade e tecnologia. Né, e tecnologia une a parte da liderança e qualidade. Ali nesse sentido, toda a parte da inovação, então toda a nossa participação no motorsport está baseada em cima desses 3 pilares e de tudo que a gente vem trabalhando e desenvolvendo, conectando com esse ecossistema do motorsport externamente, mas também internamente. Então isso é muito importante para a estratégia do que a gente tem futura e do que a gente planeja realmente de estar presente no motorsport por muitos anos. Não é algo específico de que a gente desenvolveu ali com a Stock e não vai continuar. A gente está muito satisfeito com todo o trabalho que vem sendo feito e como que isso daí também se traduziu dentro de motivação dentro da empresa, entendeu? Principalmente com os times de comercial, da parte do automotivo, de pesquisa e desenvolvimento, né? Então você vê essas oportunidades dessa conexão de você conhecer pessoas novas, né? Dentro desse ecossistema. Esse trabalho, por exemplo, o trabalho da Stock reuniu a participação de pesquisadores daqui do Brasil e de centros de pesquisas de fora do Brasil, lá da França, em 2 centros de pesquisa, nesse sentido, para poder desenvolver essas soluções. A ArcelorMittal tem 14 centros de pesquisa espalhados pelo mundo.
Cara, 14 centros de pesquisa? É muita coisa. E vocês se conversam para poder desenvolver o melhor produto possível para determinada finalidade. O melhor produto nesse sentido. Muita gente envolvida. É muita gente envolvida, muito mais do que eu achava. João, eu queria entender, se durante muitos anos você teve uma carreira longa dentro da ArcelorMittal na parte de sustentabilidade. Entender justamente como que você projeta isso no automobilismo, como que você reflete os seus bons resultados ao longo desses anos para que você consiga ter outros e bons resultados dentro dessa categoria ou do setor. A gente trabalha a sustentabilidade na ArcelorMittal em 6 dimensões, né? As 3 tradicionais que se fala um pouco também do ESG, né? Do econômico, do social, né? E do ambiental, mas lá a gente também trabalha a parte cultural, política e espiritual. E a espiritual tem muito a ver com o senso de pertencimento, né? Não no sentido religioso disso daí. E esse senso de pertencimento é explorado dentro da conexão nossa, do que e até nos patrocínios, né, nesse sentido, do que faz sentido realmente para o nosso negócio. Então, quando a gente olha para a parte do automobilismo e por que a gente está no motorsport, tem uma conexão direta com esses pilares que a gente falou aqui, esse senso de pertencimento e a conexão direta com o business. Né? A empresa é produtora de aço, nosso aço está presente nos carros, nos caminhões, entendeu? Nessas soluções veiculares, nesse sentido. E esse viés da sustentabilidade, né, da integridade, da ética, né, de você buscar desenvolver aço que realmente sejam mais leves, que ajudem a consumir menos combustível, que a forma como esse aço foi produzido com esses critérios de sustentabilidade, de respeito às pessoas, de tratar as pessoas com dignidade, né, da questão dos direitos humanos, da questão dos fornecedores, da cadeia como um todo, de onde vem sua matéria-prima, da governança em todo o processo, porque isso é o que a sociedade hoje espera de negócios realmente que sejam sustentáveis, né? Que os negócios sejam íntegros, que os negócios sejam éticos, que as pessoas sejam tratadas de forma justa, que elas tenham oportunidades, que sejam negócios que sejam inclusivos, né? Então tem uma conexão toda com o automobilismo e é onde a gente também aplica as nossas soluções. Muito legal. Você me lembra muito, falando dessa forma, de um termo japonês que chama Ikigai. Parece que vocês trabalham isso na ArcelorMittal, né, Ale? Que é algo que você pode... O Ikigai, ele junta 4 frentes, né? Algo que você ama, algo que você é bom, algo que você pode ser pago para fazer e algo que o mundo precisa. Eu acho legal você falando isso porque me lembrou que você consegue englobar um time inteiro por trás de certos pilares, por trás de certos valores e levar um desenvolvimento, uma produção do zero até um carro de Stock Car, até um caminhão e, meu Deus, os milhões de produtos que vocês fabricam lá na ArcelorMittal. Acho que conecta direto com o nosso propósito, né? Que é de aço inteligente para as pessoas e o planeta. De propósito. Então, assim, você vive para o seu propósito, né? Para poder... É o que te inspira. Então, é o que inspira a gente lá a desenvolver esses aços inteligentes, né? Que buscam a segurança. Quando a gente trata de pessoas, a gente está tratando dos pilotos, né? Sim. E quando a gente está tratando do planeta... ter um aço que foi desenvolvido, inclusive com certificação. Então, por exemplo, o aço que a gente está aplicando dentro da Stock Car, ele tem uma certificação X-Carb, que é um programa nosso de emissões reduzidas, né, de gases, efeitos estufa, do CO2, né, de carbono neutro nesse sentido, e que a gente está agregando valor na entrega disso daí para os nossos clientes e no caso do automobilismo para a Stock Car. Então, o aço que foi entregue para estoque é um aço 100% carbono neutro. Olha só, né? Fantástico. Muito interessante. Fantástico. João, queria retomar uma conversa de bastidor que a gente estava tendo aqui, que você falava que a Truck e a Stock Car se complementam, né? E é muito interessante isso, que você tem essa visão de que o automobilismo é um ecossistema de fato e não tem uma competição direta entre si. E eu queria que você comentasse, retomasse um pouquinho disso, que é uma conversa, né, que a gente tem trazendo bastante aqui no programa, de que o automobilismo é um ecossistema. Ele é um ecossistema, eu acho que as categorias não competem entre si, né? O automobilismo ele vai competir com outras modalidades esportivas, outras formas de entretenimento. Então o automobilismo vai competir com o futebol dentro do horário de TV,
dentro dos patrocínios. Aliás, aqui no Brasil, o futebol ele atrai grande parte da maior parte dos patrocínios. Os grandes volumes de patrocínio hoje estão dentro do futebol, né? E às vezes sobra pouco para o automobilismo, para a natação, para o basquete, para o vôlei. Entendeu? Então o automobilismo ele não está competindo entre si. A NASCAR não compete com a Stock Car, que não compete com a Copa Truck, com a Endurance. Quanto mais o ecossistema ele for fortalecido, no caso do automobilismo, mais marcas, entendeu? Mais pilotos de renome, mais negócios vão ser gerados dentro do ecossistema. Uma coisa vai estar, porque o ecossistema está dando retorno para isso daí. Perfeito. Então eu vejo que assim, no Brasil, quanto mais a gente tiver, né, os promotores de eventos, né, unidos nisso daí, né, as provas não se conflitando em termos de calendário, né, eles juntos brigando no bom sentido, para realmente ter bons autódromos, né, boas praças para poder levar e atrair cada vez mais, né, o público nisso daí, ele sendo mais acessível, mais marcas isso daí vai ser chamada para poder participar desse ecossistema. Né? É uma grande plataforma realmente de negócios, de B2B, né? Eu acho que talvez mais até do que o futebol nesse sentido. Né? O futebol tem um apelo muito grande pelo que é aqui no Brasil e pela adoração que o brasileiro tem pelo futebol, mas a capacidade do automobilismo de gerar negócios ali dentro daquele ecossistema, de você desenvolver certos produtos, né, utilizando o automobilismo como laboratório, né, é enorme, né? Então eu vejo que acho que se unir mais as categorias, o ecossistema sai mais fortalecido. É isso, né, Lê? A gente tenta trazer essa visão do nosso ponto de vista aqui como apresentador, mas trazer você, João, é justamente o ponto que eu queria chegar, né? A forma de se patrocinar é diferente do passado, né? Onde, putz, eu tenho ali minha marca, eu quero colocar ela no carro de corrida para ter uma exposição. Eu acho que hoje você englobar o business por trás acaba que torna muito mais completo, né? Tanto para o piloto, que acaba desenvolvendo um lado mais de soft skills, um lado mais de business, como para a marca, que pode sim ter um retorno real financeiro em cima do negócio e não só expor a marca ali e ser uma ação de marketing, né? No fundo, você engloba a categoria inteira e você engloba o parceiro junto no que se pode chamar de uma jornada, né? Uma jornada em conjunto. O marketing esportivo, assim, eu vejo que você tem que ter estratégia. E eu costumo dizer que assim, nós não somos um assinador de cheque do patrocínio de você botar lá a tua marca lá e você não ativar a marca. Então é importante você ativar, é importante a conexão com o negócio, entendeu? Para poder realmente ter esse senso de pertencimento e engajamento. Acho que o patrocinador ele tem que ter protagonismo, ele tem que estar presente, né? Ele tem que usar aquilo ali realmente, aquele ambiente que ele está realmente como um laboratório, com uma estratégia por trás, com uma narrativa realmente que converse com a marca, com os atributos dela, com o seu público que você quer realmente atingir. Então, tem estratégia por trás, tem narrativa construída por trás disso daí. Eu acho que, por exemplo, você pega a parte de você patrocinar um piloto, para a gente é importante estar no desenvolvimento. Vamos pegar a Truck ali e o teu pai aí, lá o Giafone, lá correndo na categoria principal. Tem uma estratégia por trás de desenvolver o aço para os caminhões, e aços, novamente, tornar o caminhão mais seguro, mais sustentável, com aços que são mais inovadores, que não estão sendo aplicados hoje, e que esses aços também desenvolvam um negócio para poder ser aplicado junto com o cliente nos caminhões que vão para as ruas, né? Entendeu? Mas é importante ter por quem torcer. Legal. Então, acho que o patrocínio dentro do piloto, dentro do endomarketing ali interno, dentro da empresa, você tem que ter por quem torcer, faz toda a diferença. Te entendi. O piloto ele passa a ser o embaixador da marca. Também, por outro lado, o piloto tem uma responsabilidade muito grande. E isso é algo que eu falo com todos os atletas que são patrocinados pela ArcelorMittal. Eles são os embaixadores da marca ArcelorMittal. Eles representam os valores da ArcelorMittal. Então, quando a gente busca apoiar ou patrocinar um determinado atleta, seja como, por exemplo, no bodyboard, a Neymar, a Lai Aluna, né, o Casagrande, o Gabriel Casagrande na Stock Car, o Felipe Giafone,
por outro lado, eles estão representando os nossos valores, a nossa marca, a nossa identidade. Então, eles sabem da responsabilidade que é isso para a gente. Então, o piloto também tem que ter os valores têm que se combinar. Para ser uma extensão realmente de vocês. É uma extensão. Então, não é qualquer um. Entendeu? Às vezes você pode ter um piloto que, ok, esse cara é o número 1, tá dando super resultado naquele momento, e às vezes você é levado como área de marketing, assim, esse daqui é o cara que eu vou patrocinar, é o cara que vai me dar mais retorno na televisão, porque é um cara que está em evidência e tal, mas ele não tem, às vezes, conexão com seus valores. E às vezes vai ser uma pessoa que vai te dar um problema depois, mais à frente. E a pessoa se torna o rosto da marca, né, João? Porque aí você passa a ter, como você me pontuou, o Casagrande, o Felipe Giafone, como o rosto de fato daquilo que você tem como missão, como valor. Então as atitudes refletem também no posicionamento da marca, né? Exatamente. Quando a gente definiu por patrocinar o Gabriel, e isso daí também foi uma conversa que a gente teve, muito mais do que os resultados que ele tinha, eram conexões dos valores, né? Os valores familiares, a forma de tratar as pessoas, de tratar o fã. Eu já vi, às vezes, assim, dentro desse ambiente, desse ecossistema, poxa, tem piloto que, às vezes, nas câmeras, o cara é a pessoa, né? Aquela pessoa super solista e tal, e às vezes a forma que trata um fã, a forma que trata um mecânico, é completamente diferente, entendeu? Então a gente busca muita autenticidade, né? Esse cuidado, essa parte do respeito com o ser humano. Você tratar pessoas com respeito, tratar com dignidade, faz toda a diferença. E esse cuidado, ele se reflete dentro do patrocínio, e como as pessoas, até dentro da empresa, os nossos empregados estão olhando para aquele embaixador ali da marca, ou aquela embaixadora da marca. Então a gente acompanha tudo isso. Agora, a gente fala um pouquinho de Stock Car, falamos um pouquinho de Copa Truck, mas você também tem um lado dentro do automobilismo, mas um pouco mais que preza pela história, e eu queria entrar um pouquinho a fundo disso. Né? A ArcelorMittal, ela fez parte do livro do Reginaldo Leme, eu sei que você tem outro projeto junto com o CID, que pinta capacetes, né? E eu queria entender por que para vocês da ArcelorMittal também é importante retratar o que já foi e não só o presente e o futuro. Acho que é importante reverenciar a história, né? Reverenciar aquelas pessoas que fizeram o automobilismo brasileiro chegar onde o patamar que ele está. A gente realmente ter essa conexão e esse senso de pertencimento autêntico, né? O Regi é uma referência no automobilismo, né? Uma referência no jornalismo esportivo. E o Regi, a simplicidade do Regi, a humildade dele, foi o que nos encantou no primeiro contato, entendeu? Porque também foi algo assim que eu pedi, não tinha contato com o Reginaldo. Aliás, assim, você quando olha a pessoa na televisão, parece uma pessoa assim, as pessoas parecem mais distantes. E eu procurei o Regi porque eu queria posicionar a ArcelorMittal dentro do anuário que ele tinha, que é o Automotor, que é realmente uma referência dentro do motorsport no Brasil. Cara, ele foi super solícito, super atencioso, e a gente começou a bater papo e conversar como se fosse um amigo de longa data, nesse sentido. E realmente deu um match entre ele e a empresa incrível. E o Regi, em um determinado momento, ele me procurou e falou assim: pô, João, tem uma ideia de um livro que eu estou aqui pelo menos uns 10 anos com esse livro aqui, pensando e desenvolvido, só que eu queria alguém de confiança para poder trocar e ouvir opiniões. E quando a gente começou a conversar sobre esse livro, eu falei assim: pô, Regi, nós temos que botar esse livro para... As pessoas têm que conhecer essa história, né? Nós temos que botar esse livro de pé. Então nós trabalhamos aí durante os 2 últimos anos para poder fazer esse livro acontecer, entendeu? É muito importante. O Brasil tem muito pouca história registrada sobre o automobilismo, né? São muito poucos livros, muito poucos filmes, documentários, né? E a forma de você formar novos fãs é através disso daí, de você conhecer a história, de você conhecer como é que você chegou a esse determinado estágio, né, do automobilismo, da Stock Car. A gente que agora está para lançar aí muito em breve, vou dar um spoiler aqui para você, mas a gente
está produzindo aí um filme sobre a história da Stock Car. Olha só. Que legal. Né? E a história é contada através do carro. Né? Então, e dessa evolução tecnológica. E o filme vai mostrar, e é muito interessante, que assim, esses desafios que a Stock está passando agora, nesse nível, é uma coisa tão natural de inovação, faz parte do processo, e eles acontecerem em todos os momentos de mudança da categoria. Sim. Desde quando era o Opala, quando o Opala, a Chevrolet saiu e eles precisavam mudar o layout para não aparecer o que era um Opala. Então aquilo ali teve um momento daquilo ali, o carro ganhou muito mais peso, ganhou tamanho e tal. Depois quando mudou para o Ômega, entendeu? Então mostra os problemas do Ômega naquele período. Depois quando mudou para o chassi tubular, que foi o Vectra, e Capu voando, né? E o Kaká outro dia até comentou num podcast dele que o carro dele, logo na primeira temporada, pegou fogo, e depois o outro carro pegou fogo. Então, assim, isso faz parte da evolução da categoria, do processo. E o livro do Regi conta muito da história da Fórmula 1, mas não só de automobilismo, né? Da história dele, acho que valorizar isso daí, a gente reconhecer esses ídolos, né? E reconhecer em vida, entendeu? Acho que é muito legal. Então, foi o que estava por trás da gente poder patrocinar o Regi nesse sentido. Muito legal. E com o CID vem aí também um projeto, a CID, que é uma referência aí pelos capacetes aí que ela pintou e vem pintando. Sim. De ícones do automobilismo brasileiro, Emerson, Piquet, Senna, Giafone, Massa, entendeu? Tem capacete do Alonso. Já pintou capacete do Rubinho também. Do Rubinho, entendeu? De vários pilotos, né? Dentro se pegar agora estoque, o Fraga, né? O capacete do Fraga ficou muito legal ali nesse sentido. O Farfus fizeram uma ação agora, fizeram agora para a Alemã. Então, assim, cara, a gente precisa registrar. E quando eu tive o primeiro contato com eles, foi porque eu queria trazer, explorar mais, trazer mais ainda a cultura de segurança para dentro da Stock Car. Eu tive a oportunidade de estar na NASCAR, de andar no NASCAR, e lá na NASCAR, se você for fazer, e você pode pagar e ter esse acesso para você poder dar uma volta, que eles chamam de NASCAR Experience, de você poder andar ali, e você vai andar com capacete homologado, você vai andar com Hans, né? Vai ser um próprio piloto. Então, se você tem a segurança que o piloto tem, mesmo se você for fazer uma volta rápida ali, né? E eu queria trazer um capacete que realmente os nossos convidados no carro de volta rápida tivessem a mesma segurança do piloto que está do lado. Perfeito. Não faz sentido. O piloto está todo lá ali com Hans, todo equipado, e você está sem Hans e está com um capacete, vamos dizer assim, de moto. Tudo bem que protege. Cara, mas não é o mesmo. Sim. Então, assim, eu falei, não, vamos comprar capacete Bell, e eu quero pintar o capacete. Né? E a gente levou, e aí começa a nossa história com a CID. Só que quando eu cheguei lá, e você chega no estúdio dele, cara, aquilo é uma coisa maravilhosa, todos aqueles capacetes, a organização, a história do automobilismo. Os carros ali. E eu falei assim, poxa, nós temos que contar essa história. Falei, poxa, você devia ter um livro de mesa, fotográfico, com os capacetes, porque são obras de arte, nesse sentido. Entendeu? E ele falou assim, não, eu tenho um projeto desse. Eu falei, então vamos conversar e vamos apresentar. Então a gente está desenvolvendo aí 2 projetos aí com o Alan, com a Estela, que são pessoas assim maravilhosas, de ter um livro contando aí os capacetes aí, que é outro spoiler aí. Alan, desculpa. Já foram dois. Mais de um também contando a história da CID, né? Porque a CID lá fora do Brasil é idolatrada. E a gente quer que realmente os brasileiros conheçam a história da CID, né? Do Cid Mosca, do Alan Mosca, da Estela Mosca, e de todas as pessoas ali que estão por trás. Né? Uhum. E a gente tem novos projetos aí que a gente tem surgido. Agora o Cid assina a pintura do Renan Guerra, né? E o Renan aí, que foi o piloto de testes do carro da Stock Car, que está correndo agora na Endurance, final de semana está lá em Portugal, tem uma etapa lá em Portimão, lá, e está com o nosso capacete pela ArcelorMittal Tupé. Olha só que legal. Que é a divisão da ArcelorMittal que faz os tubos, né, dos carros da Stock Car. Foi quem produziu o safety cage. Muito legal. A gente está falando bastante sobre legado e história, João, e eu queria entender
Por que é tão importante para a ArcelorMittal deixar esse legado fora das pistas e qual que é o legado que a ArcelorMittal quer deixar na história? Acho que é importante para a gente realmente fazer parte do ecossistema. Igual a gente comentou aqui anteriormente, não é só assinar o patrocínio, não é só fornecer o aço, mas a gente realmente gosta em todos os projetos que a gente entra, de realmente se envolver, né? Não é uma iniciativa de tiro curto, não é uma coisa que é de curto prazo, mas a gente está olhando a longo prazo e essa conexão com o business, com toda essa possibilidade de desenvolver novas soluções em aço, novos aços, engajar com os clientes, né? Então, hoje a gente está numa categoria, em duas categorias diferentes, né, do motorsport, né, que é a parte vamos dizer assim, do veículo leve, trazendo para os nossos mercados que a gente atua, com os carros de turismo, né, e na parte dos caminhões, que é outro segmento forte da ArcelorMittal. A ArcelorMittal que fornece aí para Mercedes, fornece para Scania, fornece para Volks, né, caminhões, são clientes aí. Temos se a gente pegar a parte de todos os chassis ali que tem do caminhão, né, que é feita pela Maxion, é com aço já da ArcelorMittal. Se a gente pegar pneus, né, pegar a Pirelli, por exemplo, tem toda a parte do fio máquina ali que está dentro do pneu, tem a presença da ArcelorMittal. Nas molas tem pelo nosso segmento de aços longos, né, tanto na mola helicoidal como na barra chata, tem aço da ArcelorMittal. Né? Você estava falando de um patrocinador seu, que é a Caesar de parafusos. Isso. O aço é fornecido pela ArcelorMittal. Então, a gente está presente dentro do ecossistema. Então, poder fazer essa conexão, né, e tornar a marca mais conhecida pelo público, né? Porque quando o que a gente fala, aço não é tudo igual, né? É um moto nosso, né? Aço não é tudo igual, aço é ArcelorMittal. Né, de poder fazer essa conexão do consumidor poder entender aonde está o nosso produto. A profundidade de onde ele atinge. Que né? Ele está na geladeira, ele está no fogão, entendeu? Ele está na estrutura metálica, ele está no box, ele está no guarda-reio. Você pega a parte dos guarda-reios, né, das defensas metálicas, a gente está trazendo agora um aço que está sendo desenvolvido já era produzido lá na Europa, a gente está trazendo uma inovação para o Brasil, que é o Magnelis, que é um aço especial com alta resistência à corrosão. Você pode cortar, você pode furar, ele se auto-regenera na proteção à corrosão. E que tem o foco exclusivo nessa parte de defensas metálicas, na parte de soluções em aço para a indústria solar, nessa parte da estrutura que suporta os painéis solares, que tem contato às vezes direto com o solo, que você precisa de mais resistência à corrosão. E é algo que são esses aços inteligentes que a gente está trazendo. Então, quando você olha para um autódromo, né, e esse é um sonho, é algo que eu tenho buscado, a gente tem buscado trabalhar, de que você olha ali um alambrado, tem aço, pode ser ArcelorMittal ou é ArcelorMittal, defensa metálica, estrutura metálica. A gente tem uma área dentro da empresa que a gente chama, e uma metodologia chamada de Stellingens, né, que é desenvolver soluções em aço para construção que tornam as construções mais rápidas, mais baratas, com menos impacto ambiental, mais limpas, estruturas que às vezes você pode montar e desmontar, entendeu? Que você não perde. E consequentemente mais seguras também, né? Mais seguras, nesse sentido. Então, tem uma conexão direta. O legado disso daí é a gente poder exercer o nosso propósito. Muito legal. Né? Não tem como falar tudo isso que a gente está falando, não tem como a gente trazer você aqui sem perguntar um pouquinho sobre o futuro do aço, um pouquinho sobre a indústria e sustentabilidade. Eu queria agora entrar, João, um pouquinho mais na parte de ArcelorMittal, né? Do que a gente pode esperar daqui para frente em termos de eficiência energética, o que a gente pode esperar sobre leveza, segurança da indústria do aço daqui para frente? A indústria que está em constante evolução, né? Com muita inovação nesse sentido. Eu acho que esse exemplo do Stellingens caminha nesse sentido, né? Uma indústria que tem trabalhado para cada vez mais ser mais sustentável, ser mais limpa. A gente vem desenvolvendo também soluções que agreguem valor ao cliente, né, nesse sentido. Então, tem muito trabalho em termos de você poder alinhar
A sustentabilidade é transversal, então ela entra dentro da parte de todos os segmentos e que a gente continue desenvolvendo soluções de aço que realmente trabalhem essa parte da leveza, como você colocou, dentro da parte da segurança, aço materiais que durem mais. Então você pega esse exemplo do Magnelis, você está aumentando a durabilidade do produto. Uhum. Ele tem uma conexão direta com a economia circular nesse sentido, Perfeito. entendeu? De Perfeito. assim, está durando mais. O aço, que é um material que é infinitamente reciclável. O aço pode ser reciclado por inúmeras vezes sem perder as características e propriedades químicas dele. Fantástico isso, porque você acaba que você pode usar o mesmo aço para diferentes finalidades e né, você não precisa você não precisa de todo o processo para gerar mais aço e tudo, é só realmente a questão da reciclagem. Cara, isso é muito legal. Conversas boas, a hora passa e a gente acaba nem percebendo, né, Nick? O João veio aqui, contribuiu demais, mas a gente tem uma tradição antes do nosso fim. Sim. João, a gente pede sempre para os nossos convidados assinarem a viseira. Você vai ser o estreante da terceira viseira. Legal. Para agradecer o João, que veio só de Vitória, fazer um bate e volta aqui, super tranquilo, aqui do lado de Vitória, Espírito Santo. A gente agradece muito, João, isso pra gente faz total a diferença. Ter caras como você, que estão no meio do automobilismo, mas podem trazer a profundidade da empresa, isso é muito legal. E agora você faz parte do nosso programa aqui para sempre. João, muito obrigado por ter topado vir, foi um prazer gigante te receber. Realmente, obrigado aí, sucesso pro programa. Obrigado. Agora, como o Nick disse, o João faz parte da nossa história, a gente te convida desde já para voltar aqui, porque eu acho que a gente tem muito assunto para falar ainda, é uma história muito rica, é muito interessante conhecer esse bastidor, que às vezes é pouco falado na mídia, e a gente gosta, né, Nick, de trazer pessoas aqui para trazer um lado que muitas vezes não é visto. Então, João, muito obrigado pela participação. Agradeço. Nick, obrigado pela parceria, nos vemos semana que vem? Nos vemos semana que vem, Ale, valeu, tamo junto. Combinado. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.